Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. A paz do Senhor para os irmãos. Olha, os elementos fundamentais da vitória de Neemias. Os elementos. Para tudo que nós vamos fazer, temos que ter aquele produto, né? Temos que ter um produto. Você olha lá, está a parede suja, morfada. Então, quais são os produtos para você deixar essa parede limpa, bonita? Orlando, né, pedreiro, ele sabe muito bem. Né? Aí sabe, né? Primeiro se lixa, né? Primeiro uma espátula para se lixar, para tirar aqueles rebocos morfados, né? Aí depois, né, tem aquela massa, né, que dá aquele massamento, aquela massa lá, tudo bonitinho, a tinta e o pincel. Aí depois desses elementos, aí a parede volta a ficar nova e bonita de novo. E não é diferente na nossa vida cristã, para que possamos termos êxito nas nossas conquistas, termos êxito na nossa vitória, naquilo que nós queremos, tem que ter também os seus elementos. E Neemias, ele foi vitorioso, né? Chegou lá, pegou Jerusalém acabada, destruída. Ele chegou lá e reconstruiu toda ela de novo. E ela voltou a erguer-se sobre o muro e as portas que tinham sido caídas. Então, os elementos fundamentais da vitória de Neemias. Então, os elementos fundamentais da vitória de Neemias. Primeiro, oração. Segundo, primazia e fé. São esses três elementos fundamentais da vitória de Neemias, né? Oração, primazia e fé. Sem oração, nós como cristãos, não vamos para lugar nenhum. Né? Não vamos para lugar nenhum. Tem que se ter oração. Tudo se começa para oração. Nós vemos, Cristo deu exemplo. Cristo não precisava orar. Ele já era o Filho de Deus. E já era o Todo-Poderoso. Veio só uma tarefa. Aqui. Ele não precisava, mas foi quem mais orou, foi Jesus. E é para quê? Para nos dar o exemplo. E se ele, como Todo-Poderoso, como Filho de Deus, estava sempre orando, quanto mais nós. Se nós passássemos por toda a Bíblia e não visse Jesus orando em hipótese nenhuma, aí a gente não ia ter nem esse exemplo, né? Esse estímulo, esse incentivo. Mas a gente vê que ele orava todos os dias, né? Para nos dar o exemplo. A oração, primazia. Primazia, prioridade, você priorar as coisas de Deus. Você ter como uma prioridade as coisas de Deus. E fé. E a fé. Porque sem a fé também a gente não consegue, né? Sem a fé a gente não consegue. Se você tem um serviço para fazer, se nós tivermos um serviço para fazer, aí você olha assim, rapaz, vai ser difícil, não vou conseguir não. Aí não botar fé naquilo que você está querendo fazer, você nem vai nem começar. Não é, irmão? Nós não vamos nem sequer começar. Por quê? Porque não tem fé. Mas quando a gente tem fé de fazer aquilo ali, está com a casa para reformar, tem um terreno, está querendo construir, mesmo nós sem termos dinheiro, mas tem fé.
Você tem fé, eu vou conseguir. Primeiramente, entrega nas mãos de Deus. Confia nele e diz, eu vou conseguir. Aí começa o quê? Já começa a economizar aqui, economizar ali, né? Começa a cortar gasto desnecessário, uma despesinha aqui, outra ali, nem que ele diga assim, ele está com aquele terreno lá, está para construir, nem que ele diga assim, vou comprar logo um saco de cimento. Vou comprar logo um saco de cimento e vou começar a guardar. Ou 1 metro de areia, ou não, o cimento deixa por último. Ele começa comprando de 500 tijolos, bota lá, guarda aqueles 500 tijolos, vai economizando, compra mais 500, e assim sucessivamente, né? Ele vai, aos pouquinhos, quando pensar que não, está com todo o dinheiro. Estou com todo o dinheiro, todo o material. Aí começa a juntar o dinheiro de pouquinho em pouquinho. Quando pensa que não, ele está com o dinheiro de construir a sua casa, com o material. Agora, primeiro por quê? Porque teve fé. Aí quando ele teve fé, ele teve aquela injeção de ânimo, né? Aí começou. E se não tiver fé, nem sequer começa. A gente sem fé nem sequer vai começar. Então, são esses 3 elementos, né? Principais, fundamentais da vitória de Neemias, né? A oração, primazia e a fé. E esses 3 elementos também são o elemento principal da nossa vitória, né? Sem oração, não vencemos. Sem priorizar a palavra de Deus, também não vencemos. E sem a fé também não vencemos, não conseguimos. Então, são isso aí. A oração leva à conquista. A oração, ela leva à conquista. Neemias se destaca como um homem de oração e jejum, que se empenhou para realizar a missão que Deus colocou em suas mãos. Ele não olhou para as dificuldades, mas se esforçou e confiou que Deus mudaria a realidade miserável em que se encontravam Jerusalém e seu povo. E é isso que Deus espera de seus servos, ou seja, de todos nós. Isso que Deus espera. Agora veja bem, frisamos, Neemias se destaca. Um destaque. Tudo na vida tem um destaque. Tudo que nós fazemos, estamos se destacando. Ou para o bem, ou para o mal. Ou com um bom caráter, ou com um mau caráter. Né? Nós vivemos uma vida que não precisa, nós queremos se destacar. Né? Em si, nós já nos destacamos em viver. Né? Aí aquele frisou, Neemias se destacava como homem que gostava de orar e de jejuar. Aí todo mundo observava isso em Neemias, né? O destaque dele. Como homem que orava e que gostava de jejuar. Todos percebiam isso em Neemias. Como é bom, como é maravilhoso, quando nós nos destacamos com algo bom. Como algo bom. Um crente que não gosta de orar, né? Um crente que não gosta de orar, um crente que não gosta de estar vindo para a igreja. Né? Um crente que não gosta de orar, que não gosta de vir para a igreja, que não gosta de participar com os trabalhos da casa de Deus, ele está se destacando também. Está se destacando. Todos na igreja vão ver. Todos na igreja vão ver. Eu presenciei domingo, o Gênio fez uma alegria tão grande. Tem uns pulos, o irmão José parece também que deu uns abraços. Quando o irmão que nunca mais tinha vindo, chegou. Eu vi o Gênio pulando na minha frente, tá acontecendo alguma coisa. Foi.
Está acontecendo alguma coisa. Só que não, eu vim abraçar um irmão que nunca mais tinha vindo. Aí eu digo, agora entendi tudo. Então nós nos destacamos também. Quando você não anda na igreja, ou anda quando bem quer, está destacado. Quando alguém pergunta àquele irmão, aquilo ali, a graça, eu nunca mais ouvi menino para a igreja. Neemias se destacava como cristão, como um crente obediente, como um crente sincero. Então temos que ter cuidado, porque na vida nós nos destacamos sem querer. Como cristão, nós temos que nos destacar em dar um bom caráter, ter um bom caráter, um bom testemunho. Um bom testemunho para quando você passar lá onde você mora, aí você passa onde mora, passa para o seu vizinho, dá um bom dia, uma boa tarde a ele. Aí ele diz, bom dia, meu irmão. Ele não tem o que dizer de você. Você se destacar-se como cristão, ele não tem o que dizer de você. E se disser, diga, isso é um homem de Deus, né? Isso é um homem sincero, um homem crente. Então, o destaque, meu irmão, é algo importante na nossa vida. E nós, como os cristãos, temos que nos destacar como cristão. Já imaginou, você vai evangelizar dia de hoje à tarde, como a gente já viu. Aí chega lá, vai pregar, entregar o folhetinho para aquele vizinho, aquele conhecido. Ele já pega assim com raiva, com mortidão, com raiva. Quer dar uma de santinho agora? Quer dar um de santinho agora? Mas isso aí tem uma língua desse tamanho. Fala mal de um, fala mal de outro. E em casa, o vizinho de lado escuta os gritos dele com a mulher, brigando com a mulher. Aí ele está se destacando, ele está dando um destaque, ele está se destacando como um cristão autêntico. Não está. Não está se destacando como um cristão autêntico. O vizinho da direita, o vizinho da esquerda, só escuta ele brigando com a esposa. Aquela gritaria. A mulher mandando ele para aquele canto, para aquele outro. Ele também manda. Está se destacando como péssimo cristão. Está dando um péssimo exemplo. Força nenhuma ele tem para ganhar a alma. Ao contrário, ele está jogando a alma para fora. Todos nós já ouvimos dizer assim, ser crente como aquele ali, né? Ser crente como aquela ali, ao dedinho, ou não, né? Aí então, esse cristão, como o irmão Rubens acabou de falar aí, que só vive na gritaria, e o vizinho escuta, escuta, porque quando os ânimos se aquecem, em uma discussão em casa, ninguém consegue falar baixinho não. E a mulher que é mesmo, a mulher tem a voz mais aguda, mais fina, e o vizinho lá escutando. Olha, crente igual isso aí, quero ser não. Aí em vez de ele trazer, como o irmão Rubens falou aí mesmo, ser crente com uma igreja dessa, isso ainda falou de uma igreja dessa. Outros generalizam logo tudo, né? E ao ser crente, fala logo de tudo. Ser crente desse jeito aí eu não quero não. De jeito nenhum. Então, Jeremias se destacava como homem de oração, como homem que jejuava, um homem autêntico que procurava e que procurou andar na presença de Deus e teve as suas conquistas. Então, nós como cristãos temos que ter o bastante cuidado, porque nós somos observados. Meu irmão, nós somos observados por todos. Até pelo modo de rir. Eu já vi pessoas dizer assim, porque viu um irmão dar aquela risada um pouco prolongada, aquela risada um pouco alta. Eu já vi até pessoas dizer assim, oxe, não é crente, pode estar rindo desse jeito assim. Repara. Só para nós vermos o quanto nós somos observados.
enquanto somos observados. E a Bíblia mesmo diz que nós somos observados. Então, devemos nos preocupar para que, por onde passarmos, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, temos o cuidado de se destacarmos como um cristão. Um cristão. Às vezes aparece uma situação em que nós achamos certo e aquela pessoa é errada. E às vezes a gente está querendo resolver, né, e partir já para cima com agressividade de palavras para resolver algum problema com um vizinho ou qualquer outra pessoa. Aí às vezes a gente quer partir para cima com aquela agressividade de palavra, tonalidade, aí você pensa logo diz, não, eu sou um cristão, então eu tenho que me destacar como um cristão. Aí procura resolver numa boa, numa calma, falando com mansidão, porque assim nós vamos estar sempre se destacando como um cristão e dando um bom testemunho, como Neemias fazia, né? Ele não olhou para as dificuldades. Neemias não olhou para as dificuldades. Um dos elementos fundamentais que Neemias conseguiu erguer os muros de Jerusalém e levantar as portas. Ele não olhou para as dificuldades. Nós não podemos olhar para as dificuldades. As dificuldades, nós temos que analisá-la com cuidado. Temos que analisá-la com cuidado, ponto por ponto. Porque se nós formos olhar para a dificuldade, nós não vamos conseguir. Nós não vamos passar dali, nós não vamos sair. Né? Se ficar só olhando, que vai ser tão difícil fazer isso aqui. Como vai ser difícil? Aí vai ser difícil mesmo. Vai ser difícil mesmo. As nossas palavras, diz a Bíblia, que tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Se eu digo que não vou conseguir, já estou me sentenciando. Rapaz, vou conseguir não, vai ser difícil. Vai mesmo não, meu irmão, vai mesmo não. Mas se eu disser que vou conseguir, mesmo que não esteja no meu alcance, mesmo que as nossas possibilidades não estejam no alcance, como falamos já agora há pouco no início, mas se você não for aquela pessoa pessimista, você vai conseguir. A pessoa pessimista é aquela pessoa que ela coloca defeito em tudo. O pessimista, ele coloca dificuldade em tudo. Tudo que ele for fazer. Às vezes até a coisa está fácil de fazer. Mas o pessimista, ele gosta de colocar dificuldade. Tanto na dele, como na dos outros. Ele chega na casa do irmão, vê o irmão fazendo qualquer serviço, qualquer coisa lá. Ele já chega botando dificuldade, o pessimista. Eita, rapaz, isso é difícil demais aí. Ele vê o irmão passando por um problema, o pessimista, ele chega, em vez de ele dizer, não, irmão, calma, não se preocupe, porque eu já passei por isso aí, e eu cheguei até uma hora a pensar também que não ia conseguir. Mas Deus me ajudou e eu me saí dessa. O certo era para ele dizer isso aqui, né? O pessimista. Mas ao contrário, gente. O pessimista, ele chega a olhar assim e diz, eita, rapaz, tá ruim, viu? Tá ruim. Conheci um que, se for enfermidade, ele disse, conheci um que passou por isso aí e morreu. Agora há pouco, mesmo lá no salão, minha sobrinha lá teve um câncer, descobriu um câncer de repente no intestino. Um caroço desse tamanho aqui. E fez a cirurgia agora há pouco. Aí eu contando com o irmão lá no salão, agora há pouco, quando eu comecei a contar, ele me parou logo. Disse, se prepare, né? Eu disse, não vem coisa boa aí não. Ele disse, se prepara. Você foi o quê? Aí ele disse, a minha irmã teve um câncer desse mesmo lugar no intestino aí e morreu. Olha a palavra que ele veio me dar. O pessimista. A palavra que ele veio me dar. Aí eu fiquei calado. Mas o pessimista é assim, ó. Acabou de matar.
Ele disse, ela teve logo um câncer desse e morreu. O pessimista acabou de matar. Mas o otimista não, o otimista é diferente. O otimista ele está sempre incentivando. O otimista ele está sempre incentivando, né? Ajudando, dando palavra de ânimo. Foi o que Neemias fez. Ele não olhou para a dificuldade. Ele sempre era otimista. Ele sempre era otimista. Os muros para reconstruir não tinha um tijolo. Mas ele olhou assim, ó, os muros todos caídos. Era pouca coisa não. O muro de uma cidade todinha, todo derrubado. Mas Neemias, né, sem dinheiro, sem gente para ajudar, sem nada. Mas ele disse, eu vou reerguer com o povo, vou reerguer e Deus vai me ajudar. Né? Teve aqueles camaradas, aquele Sambalata e outro lá, que eu esqueci o nome, que estava no pé, dizendo que não, mas ele não deu ouvido, né? Ele não olhou para a dificuldade. Neemias, ele foi otimista. Ele não olhou para as dificuldades. Ele olhou somente para Cristo. Porque muitas vezes nós temos o costume de olhar para alguma coisa que está dando errado. Em vez de nós olharmos para o que está dando certo, aí fica olhando para o que está dando errado. Aí na nossa caminhada na vida, já passamos por muitos momentos. Momentos que deu certo, momentos que não deu. Porque é assim, Jesus disse que enquanto estivermos aqui, é o quê? Tribulação e aflição. Então tem momento que vai ser do jeito que nós queremos. Mas vai ter momento que não é. Não é do jeito que nós queremos. Será feita a vontade de Deus. Então, em vez dessa pessoa pessimista, ela olhar só para o que deu certo na vida dela, lembrar das coisas que deram certo, porque isso aí vai nos dar o quê? Um chá de ânimo. Quando nós começamos a lembrar só do que deu certo, um chá de ânimo. Aí o pessimista, ele fica olhando para as coisas que deram errado. Ele não olha para o que deu certo. Só lembra daquela derrota que teve. Só lembra daquele carro que ele comprou que veio com o motor batido. Só lembra daquele emprego que ele tanto desejou. Quando chegou lá, fez tudo. Na hora recebeu um não. O pessimista só lembra das coisas ruins, né? O otimista, nós temos que lembrar das coisas boas. Do que deu certo e não do que deu errado. Porque se fizermos assim, vamos ser vitoriosos como Neemias foi. Neemias se esforçou e confiou no Senhor. Ele se esforçou e ele confiou no Senhor. O esforço, precisa-se do esforço. Se os irmãos se esforçassem mais aqui, não estaria cheia aqui a escola, né? Se esforçasse mais aqui, estaríamos cheios a escola. Mas sempre tem aquela dificuldade. Não, domingo, para feira, eu tenho que cozinhar, tenho que fazer isso, tal. Aí não veio, é a pura realidade. Não está aqui, estamos todos aqui, por falta de esforço, né? Por falta de esforço. Então ele se esforçou. Irmão José mora ali, é Rio Largo ali, né, irmão José? Rio Largo já ali, ó. O que o trouxe ele aqui? Levando só para esse lado que estamos falando aqui agora. O esforço dele. O esforço dele. Mora longe, gastando combustível, né? Cansado. Então ele se esforçou, se estávamos aqui, então. Neemias se esforçou, então. O esforço na nossa vida, ele requer que nós temos eles. Porque sem o esforço, nada conseguimos. 1.1. A oração aponta a saída. A oração aponta a saída. Na ótica humana, Neemias estava diante de uma situação irreversível. Não tinha ajuda, não tinha ajudadores, não tinha influência política, nem dinheiro suficiente para a obra de restauração de Jerusalém. Esses obstáculos poderiam tê-lo feito desistir, mas Neemias preferiu buscar a face do Senhor, orando e jejuando incessantemente. A Bíblia nos assegura que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Isso aí.
Neemias não tinha ajuda nenhuma, como falamos. Esses obstáculos poderiam tê-lo feito desistir. Esses obstáculos poderiam ter feito Neemias desistir. Sem dinheiro, sem influência política com os reis da época, como muitas pessoas têm influência política e têm ajuda, sem amigos para trazer uma palavra de incentivo, mas Neemias não desistiu. Neemias não desistiu. Porque aquele que desiste, ele é derrotado. Aquele que desiste, ele é derrotado. Então, nunca desista do seu objetivo, meu irmão. Nunca desista do seu objetivo. Seja lá ele o que for. O que é que você quer ser? No lado profissional? Ou um objeto bem favorável? O que você quer ser? O que é que você quer? Por mais que pareça difícil, nunca desista. Nunca desista do seu objetivo, né? Lute por ele, corra atrás, confie em Deus, se esforce. Quando chegar aqueles amigos, aquelas pessoas para trazer palavra de desânimo, dizer que vai ser difícil, você pode dizer, pode ser difícil para você, pode ser difícil para mim, mas para o Deus que eu sirvo, não tem nada difícil, não tem nada impossível. É não desistir, é correr atrás. Nunca desistir. Tem pessoas que desistem, eu me cansei, eu estou cansado. Não. Quando nós estivermos cansados, quando você estiver cansado, aprenda a descansar. Quem está cansado, o que é que está precisando? De descanso. Não é de desistência. Quem está cansado não precisa desistir, precisa descansar. Então, quando estiver cansado, aprenda a descansar e não a desistir. Se Davi, quando Davi viu ali o exército dos filisteus afrontando por 40 dias e 40 noites, murmurando, afrontando o povo de Deus, se ele tivesse desistido, Israel teria sido derrotado. Porque pelo Saul e pelo aquele exércitozinho fraquinho, sem Deus, seria derrotado pelos filisteus. Se ele tivesse desistido, Davi, quando ele foi lá, e olhou, e saiu aquele gigantão, grandão, protegido até os dentes, das armaduras, aquele escudeiro. Se Davi, quando ele olhou assim, ele dissesse, epa, dá não, com isso aqui, vou voltar. Um monte de homem desse aqui, um monte de cabra desse aí, eu me lascar, usasse daqui, eu sozinho me lascava, nada, um monte de eu vou-se embora. Aí desistisse, Israel seria escravizado, como já foi, um bocado de vez. Se José, com sua fidelidade, José lá no Egito, ele disse, eu sou fiel a Deus, me custe o que custar. Eu sou fiel. Se ele desistisse em meio àquelas tribulações, em meio àquelas provas, se José tivesse desistido da fidelidade a Deus, ele não teria chegado ao trono do Egito. Era o plano que Deus tinha para ele. Se ele tivesse desistido, ele não tinha chegado ao trono do Egito. Raabe, aquela prostituta, quando os espias chegaram lá, ela protegeu-los, fizeram uma aliança. Os espias disseram, olha, Raabe, como você nos protegeu, nos guardou, então vamos fazer uma aliança contigo. Coloque este pano vermelho na sua janela que nós vamos voltar para destruir Jericó, toda Jericó. E quando nós vemos a sua janela com um pano, nós vamos proteger. Ela creu e assim fez. Passaram seus tempos, não sei quanto tempo direito, e ela crendo naquela fé. E Jericó vai ser destruída. Mas eu creio na promessa dos espias. Se ela tivesse desistido, eles estão demorando,
eu vou botar nada, estão demorando. Se tivesse desistido, teria sido destruído. Teria sido destruído. Então, não podemos desistir. Se Jó tivesse desistido daquela fidelidade dele, Jó ali, podre, as carnes caindo, fedendo. Os urubus só não desciam porque ele estava se mexendo. Porque estava podre, Jó estava podre. Um chegava e dizia, Jó, desiste dessa tua fé, Jó. E ele, desisto não. Chegava outro amigo, Jó, desiste dessa tua fé de crer nesse Deus. Desisto não. Aí sabe quem chega para mandar Jó desistir? Aí chega uma pessoa para mandar Jó desistir, que era a única pessoa que era para chegar para animá-lo. Quem? Sua esposa, a mulher. Chega, olha para Jó e diz, que situação a tua aí. Desiste, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí Jó não gostou não, Jó estava meio fraco, fraco todo. Olha assim e diz, e falou alto, como fala uma doida. Tu sou doida, rapaz, fala tu. Olha, tinha mais intimidade com sua esposa, né? Falou um pouco, não desistiu. Se Jó tivesse desistido, tinha perdido tudo. Eu vou amaldiçoar Deus e morrer. Tinha morrido. Então, nós não podemos desistir. Não podemos desistir de nada. O cego de Jericó. Todo mundo dizendo para o cego de Jericó, rapaz, está chamando Jesus, Jesus não para, cego. Né? Para, cego, Bartimeu, né? Para. Aí ele desistisse. Desistiu não, cala tua boca, rapaz. Jesus, filho de Davi, eu creio que chegou até alguém para ele aqui, é só crendo, eu creio que enquanto eu tiver com a boca aqui fechada, fica calado, mas eu tenho que tirar quando tirou, Jesus, filho de Davi, alguém, você segue é teimoso demais, eita Bartimeu, eu logo sabia disso. Foi por isso que o pai dele morreu, mataram. É teimoso demais, não desistiu. Se ele tivesse desistido de clamar, Cristo tinha passado e ele perdia a bênção, a sua visão. Por que é que muitas vezes perdemos a nossa bênção? Porque desistimos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos orando. Aí, vai acontecer mais não. Aí desiste. Aí Jesus passa, como Jesus passou lá. E Bartimeu não desistiu. Se aquele paralítico do tanque de Betesda, esse era que tinha motivo para desistir mesmo. 38 anos esperando. 38 anos esperando. Tinha todo motivo. Não é fácil não esperar 38 anos por uma cura. Não é fácil não. Se ele desistisse, eu vou mais nada lá para aquele tanque, rapaz. Irmão Orlando, toda vez que chegava lá, ele era um paralítico, era um tanque aqui assim. Os mais espertos, aqueles paralíticos que tinha paralisia que não era da perna, que dava para chegar lá, ficava tudo aquilo, já sabia mais ou menos. Diz a Bíblia que era uma vez no ano que o anjo vinha e descia e agitava as águas, era uma vez. Aí os melhores das pernas ficavam ali. Quando o anjo vinha, já ficava, o anjo vindo, aí sai aquele monte de gente aqui, coitado do paralítico, bichinho, lá querendo sair do carro na cama, e os mais espertos, quando o anjo descia e agitava a água, eu só não sei direito se o anjo ficava lá embaixo, ou saía depois, né? Mas depois da água agitada, aí pulava. Era o primeiro que tocasse. Eu creio que pulava logo uns 10 de uma vez, né? Era o primeiro que tocasse na água. Quando o anjo agitava, aí os outros, bum! E o coitadinho do paralítico lá, rapaz, tá difícil. Pode ter certeza que chegava alguém para aquele que estava lá, aquele paralítico de Betesda. Pode ter certeza que chegava alguém, rapaz, tá fazendo o que aqui? Há quanto tempo tu espera? 38 anos, oxi. Pode depender até hoje. Mas ele não desistiu, né? Ele não desistiu. Ele ficou lá, eu estou aqui. Eu sei, eu não vou desistir não. Eu sei que eu vou conseguir. As bênçãos e as vitórias são para aqueles que não desistem. Quando pensa que não, vem quem? Jesus. Já sabendo a história, olha um monte de deficientes. Um monte de paralítico estava lá. Um monte de pessoas doentes. Jesus foi
Logo a quem? A ele. Porque Cristo, com a sua onisciência, né? Quando ele olhou, que sondou tudo ali, ele já sabia de tudo. E viu que o coitadinho tinha 38 anos que esperava. Um monte de paralítico, um monte de deficiente. Jesus poderia chegar para outro, para curar outro, né? Mas não, foi exatamente para aquele ali, ó, que há 38 anos esperava. Cristo sabia que ele tinha essa necessidade há tanto tempo e foi lá e o curou, como nós sabíamos. Por quê? Porque não desistiu. Porque ele não desistiu, o paralítico, né? E os que desistem pagam um preço. Ok? Não, está carregado, que eu carreguei hoje de manhã. Tá ligado aqui também. Fogo não, aí o encaixe fogo não. Os que desistem pagam um preço. Sempre quem desiste, ele paga um preço. Nós, quando desistimos, pagamos um preço que não vamos ter a nossa bênção. Jonas, Deus mandou ele à cidade de Nínive. Ele disse, eu vou, Senhor. Eu vou. Chegou no caminho, foi o que Jonas fez. Desistiu. Errou nada, que Deus é. Eu sei que esse Deus não é amoroso demais. Foi o que aconteceu com Jonas. Pagou o preço. Pagou o preço. Sofreu. Tem as consequências. Pois é, os que desistem, eles sempre têm as suas consequências. Jonas desistiu, pagou o preço, como todos nós sabemos, né? Judas desistiu de ser discípulo de Cristo, pagou o preço, até o ponto de morte, morreu, desistiu de ser discípulo. Sansão desistiu de ser um nazireu do Senhor, também pagou o preço, cara. Então, a vitória é para aqueles que não desistem. A vitória é para o que não desiste. Então, como Neemias não desistiu em meio a tanto obstáculo, a tanta dificuldade, ele não desistiu, ele foi lá e prosseguiu. Então, que nós façamos o mesmo também. Não desistamos dos nossos objetivos, que nós devemos não desistir de todos os nossos objetivos. Siga em frente, lute atrás, confiando em Deus, nós vamos conseguir. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Está aqui, ó. A Bíblia nos assegura que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí a pessoa diz, mas eu vejo, às vezes eu oro tanto, viu, o irmão fulano de tal diz que está orando tanto e não está acontecendo nada. Que diz, ó, aí a oração do desmantelado, do mentiroso, é a oração do veiaco, é a oração do justo. Ela pode muito seus efeitos. Tem que ser justo. Se esforçarmos para fazer o que é certo. Aí o camarada lá é aquele caba caloteiro, aquele crente caloteiro. Compra, não paga. Fala da vida de todo mundo. É desmantelado. Aí quer ser ouvido. Não vai. Quer ser ouvido, quer que as orações dele tenham resposta. Não vai. Porque é a oração do justo que ela tem os seus efeitos. 1.2. Enfrentando os desafios com a oração. A palavra de Deus nos traz exemplos de pessoas que superaram obstáculos aparentemente transforníveis quando recorreram ao Senhor em oração. Ana não podia ter filhos, mas orou de todo o seu coração e viu o milagre acontecer. Josué clamou a Deus, Criador do universo, e ele prolongou os dias para que Israel vencesse seus inimigos. Os discípulos clamaram a Deus insistentemente e receberam revestimento de poder pela manifestação do Espírito Santo. Venceremos batalha com oração e há portas que permanecerão fechadas até que busquemos a face do Senhor de todo o coração,
quando entendeu que o tempo da restauração do seu povo havia chegado, Daniel orou ao Senhor com fervor e contrição, fazendo pedidos e súplicas. Ele conhecia a palavra e sabia que Deus havia prometido restaurar Jerusalém, repatriar seu povo após o doloroso cativeiro babilônico. Então fez parte dele, buscou a Deus até a resposta chegar. Enfrentando desafios com oração. Enfrentando o desafio com oração. O desafio que nos sobrevém da vida, as dificuldades. O primeiro passo é orar, o primeiro passo é a oração, né? Quando o desafio. Ele aqui nos dá o exemplo. Ana não podia ter filhos. Ana não podia ter filho. Coisa que nem a medicina pode. Mas o que era que Ana fazia? Ana orava insistentemente, né? Ana orava muito insistentemente. Aí o que acontece? Deus vai lá e resolve o problema dela, né? Cura o seu ventre e ela gerou filhos. Tem um desafio, esse desafio da vida só se vence com oração. Só se vence com oração. O outro que ele deu aqui, Josué, estava em um grande desafio, Josué, para vencer os midianitas. Era muita gente. O sol estava se declinando, a noite estava chegando, e quando a noite chegasse, ficava escuro. Não tinha luzes, lâmpada como hoje. E os midianitas iam fugir, na escuridão não tem como batalhar. Os midianitas iam fugirem. Então, Josué orou, pedindo para o sol parar. Pensa que intimidade com Deus, rapaz. Orar, pedir para o sol parar, é intimidade demais, né? Josué orou e pediu para o sol parar. Diz a Bíblia que Deus ouviu a sua oração e o sol parou. Aí não chegou mais a noite, foi só dia. Não chegou mais a noite, foi só dia. Aí deu tempo eles derrotarem todos os seus inimigos. Através de quê? Da oração. A oração, ela está para nos ajudar nos desafios, nos momentos mais difíceis. Elias, havia 3 anos, na época do rei Acabe, 3 anos que não chovia. 3 anos sem chover. Elias orou. Na hora desse desafio, Deus mandou a chuva. Mandou a chuva para aquela terra seca. Então, por quê? Porque os desafios são vencidos com oração. Os desafios são vencidos com oração. Pedro, quando estava lá na prisão, preso. Diz a Bíblia que Pedro estava lá na prisão, estava preso ali. E a igreja estava orando. A igreja estava orando direto, todos os dias, por Pedro. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava lá orando por ele, né? Aí foi que Deus fez. Diz a Bíblia que Deus pega um anjo, o anjo vai lá, entra na cadeia onde Pedro estava preso. As correntes que lhe prendiam tocou-se, as portas se abriram e Pedro saiu livremente. Pedro foi liberto, saiu livremente, sem entender nem o que estava acontecendo. Por quê? Porque a igreja estava orando. A igreja, ela estava orando. Então, esse desafio, né? Esse desafio da vida se vence com oração. Então, o segredo é sempre estarmos orando. Está passando por desafio, por necessidade, por momentos difíceis, então o segredo é orar, né? Começando por aí, orando e crendo. 1.3. O inimigo tenta nos impedir de orar.
1.3 agora. O inimigo. Tem vários inimigos que nos tentam impedir de orar. Vários inimigos. Vamos ver aqui. O inimigo da nossa alma não quer que tenhamos uma vida de oração. Por isso, tenta nos deixar ocupado e cansado demais para orar. Olha, jogos longos, atraentes, filmes imperdíveis, séries, maratona, redes sociais, cheias de novidade. Essa realidade nos leva a refletir sobre a realidade do mundo espiritual. A batalha do reino das trevas contra a igreja de Jesus. E a decisão de orar e jejuar com constância. Não há avivamento sem oração e leitura, meditação, obediência à palavra de Deus. Os inimigos. Aí ele aqui nos cita alguns inimigos. Jogos em redes sociais. A pessoa chega em casa, está em casa, chega do trabalho, aí toma seu café, toma seu banho, aí pega aqui o celular. É um monte de joguinho, tem agora, um monte de joguinho. Agora tem um tal do joguinho de um tigrinho, que é muita gente aperreada. Aí começa aqui, ó, joguinho pra lá, joguinho pra cá. Pensar que não deu 10 horas, ele não viu. E ele aqui, ó, olhando isso, olhando aquilo, pensar que não deu 11 horas. Tá passando da hora de dormir. Aí ele... Misericórdia. Ah, misericórdia mesmo. Mas ele fazendo misericórdia porque tá achando que é tarde demais, né? Misericórdia. 11 e pouco. Meu Deus do céu, tenho que acordar amanhã de 5 horas para cuidar, para ir trabalhar. Não dá mais tempo de orar. Não dá mais tempo de orar. Um dos inimigos, as redes sociais. E se parar para orar, aí vai dobrar o joelho. Obrigado, Senhor, obrigado, tchau. Até amanhã, Jesus. Não tem tempo para orar. As redes sociais têm sido esses inimigos que impedem do crente orar. Os inimigos que nos impedem de orar. Inimigo espiritual. O inimigo espiritual. O primeiro inimigo espiritual é o diabo. É o diabo que já fica tentando mesmo, né? Colocando desânimo, uma coisa e outra, para que nós não oramos. É o inimigo espiritual. É o primeiro. 1.3. E o segundo inimigo é o inimigo interno. O inimigo que nos faz não queremos orar, o inimigo que tenta nos tirar o tempo de orar, o inimigo interno, é aquele inimigo que está dentro de nós. Vamos citar algum deles. Dúvida. A dúvida é o inimigo interno que está dentro de nós, que tenta nos impedir de orar. Você está com um propósito para pedir a Deus, um propósito para entregar nas mãos do Senhor, com algo, aí fica naquela dúvida. Rapaz, eu estou achando que não vai dar certo não, que não vou conseguir não. É o inimigo que está impedindo de orar, não vai conseguir mesmo não. Vai lhe paralisar. Vai lhe paralisar. A incredulidade. Você não crê. É o inimigo dentro de nós que vai nos impedir de orar também. A incredulidade. Se eu não creio, logo eu não vou orar. Se eu não creio, logo eu não vou orar. Porque a própria Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Então, se não crê, nada é possível. Se não crê, não vai conseguir. Tudo é possível ao que crê. Então, se eu não creio, eu não vou conseguir. E se eu não creio, eu não vou orar por aquele propósito. Se eu não creio, eu não vou orar
pelo aquele propósito. São inimigos externos. Inimigo externo. Incredulidade, dúvida, né? Falta de perdão. Se você também não perdoa o seu irmão, as nossas orações também não vão ser ouvidas. Aí. Pecado não confessado, mágoa, cansaço. O cansaço também é um inimigo que nos impede de orar. Chega cansado do trabalho, mesmo que não escapou do primeiro inimigo, escapou de um inimigo, redes sociais. Escapou de um inimigo, as redes sociais, né? Ou não, vou passar tempo nas redes sociais não, que eu preciso orar. Aí escapou. Mas na hora que vai orar, se sente cansado. Rapaz, eu vou deixar para orar de manhã. Vou deixar para orar de manhã. Ou vou orar só 2 minutinhos. O cansaço também é um inimigo que tenta nos impedir de orar. A falta de tempo. Estou com pouco tempo. Estou com pouco tempo agora que eu levantei de manhã já um pouco atrasado. Vou orar não. A falta de tempo aí, para cuidar ligeiro. Organiza a vida para que sobre tempo. Organiza a sua vida. Organiza o horário que vai se deitar. Organiza a hora de se acordar. Para sobrar mais tempo, né? A falta de tempo. A preocupação é outro inimigo que nos impede de orar, a preocupação. Já imaginou a gente dobra o joelho para orar e fica preocupado. Dobra o joelho para orar e preocupado com isso, preocupado com aquilo. Não consegue orar. Não consegue orar. A gente oramos com preocupação. A preguiça. Então, todos esses são inimigos que nos tentam impedir de orar. Todos esses são os inimigos que nos tentam impedir de orar. Então, que nós possamos, né, vigiarmos diante de todos esses inimigos. Observar um por um, todos eles. Se sentir cansado e disser, eu não vou orar não porque estou cansado, aí vigie, não, isso é um inimigo para tentando me impedir de orar. Vigie com as redes sociais, vigie com as preocupações, com tudo, porque esses são os inimigos que tentam nos impedir de orar. Dois, a primazia da palavra de Deus. 2.1. A Bíblia é a palavra de Deus. Cremos e afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo assim, autoridade suprema, inquestionável nas questões fé e prática. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, afirmou: toda a Escritura divinamente é inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Embora tenha sido escrita por cerca de 40 autores, muitos dos quais se conheceram no espaço de aproximadamente 1.600 anos. A Bíblia, como um todo, não se contradiz, mas se completa. Olha, a Bíblia como a palavra de Deus, que é fiel e que é verdadeira. Foi escrita por cerca de 40 autores, cerca de 40 homens escreveram a Bíblia. Ela levou um período de 1.600 anos e ela não se contradiz. A Bíblia, ela não se contradiz. Pois ela é a palavra do Senhor e ela não se contradiz, de jeito nenhum. A Bíblia não se contradiz.
Apesar que nós dizemos que a Bíblia não se contradiz, mas nós nos deparamos muitas vezes com pessoas que querem provar que a Bíblia tem contradição. Querem provar que a Bíblia tem contradição. Já nos deparei muito com essas pessoas. Eles pegam muito trecho. Eles pegam muito trecho para mostrar que a Bíblia tem contradição. E o nosso comentarista aqui, ele citou 2. Aí querem citar um dos casos. É uns casos. Está lá. Deixa eu ver lá na cura do cego Bartimeu. Na cura do cego Bartimeu. Deixa eu ver isso aqui. 1.2. Não, na ressurreição de Jesus. Aí, Mateus diz aí, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o sepulcro de Cristo. Mateus diz, e quando Jesus ressuscitou, Maria e a outra Maria Madalena foram até o sepulcro de Jesus. Mateus. Aí Marco diz que 2 Marias e Salomé foram visitar o sepulcro de Jesus. Lucas diz várias mulheres. Várias mulheres. João diz só Maria Madalena foi. E agora? Quem está falando a verdade? 4 evangelistas, cada um falando de uma forma diferente. Cada um falando de uma forma diferente. Um diz que foi 2, outro diz que foi 1, outro diz que foi várias. Outro diz que foi tanta. Aí muitas pessoas pegam essas passagens bíblicas para dizer que há contradição. Mas não há contradição não, filho. Olha, não há contradição em cada. Cada autor escolheu detalhe para seu público. Cada um escolheu detalhe para seu público. Marcos, Mateus, como Mateus disse que foi Maria Madalena, foi várias mulheres. Quem mais chegou perto foi Lucas. Não, João. Lucas mesmo que disse várias mulheres. Lucas foi várias mulheres, foram todas. Aí se está aqui a igreja, tá essas irmãs aqui, tudinho aqui. Aí eu vou destacar, vou dizer, aconteceu algum episódio aqui, aí o irmão Rolando, ele vai dizer assim, lá a irmã Cícera, a irmã fulano de tal, estava lá na escola dominical, aí irmão José, né? Aí já aponta para mais outras, irmã Rubio já disse que foi várias, e não houve contradição. Cada um escolheu o seu público. Uns destacaram, outros deu o nome, não houve contradição de forma nenhuma. Né? Nenhum negou o fato central. Olha, o fato central ali na ressurreição de Jesus foi o seguinte, nenhum negou. Eles, cada um falou da sua forma, que um foi várias, outro foi tanto, mas nenhum negou o fato central. O fato central foi o quê? Túmulo vazio e Jesus ressuscitado. O fato central ali do episódio foi túmulo vazio e Jesus ressuscitado. Nenhum negou o fato central. Foi isso aí. Todos eles contaram a história e finalizando. Jesus ressuscitou e o túmulo ficou vazio. Marcos finalizou. Jesus ressuscitou e o túmulo vazio. Mateus também. Lucas, João. O fato central foi esse. Nenhum deles negou. Né? Outros pegam a passagem lá do cego Bartimeu. O cego Bartimeu. Aí um evangelista diz que quando o cego Bartimeu, Mateus diz que quando o cego Bartimeu ia entrando em Jericó, estava lá Jesus e o curou. Aí Marcos já diz assim, e quando Jesus ia saindo de Jericó, estava lá o cego Bartimeu e Jesus o curou. Aí o crítico bíblico, aí ele diz, contradição grave. Um evangelista está dizendo que Jesus ia entrando. E o outro está dizendo que Jesus ia saindo. A gente está se contradizendo. E aparentemente, se nós não procurarmos buscar, estudar,
fica um fato até um pouco contraditório mesmo, né? Se um diz que ia entrando, quando Jesus vai entrando em Jericó, está lá o cego, à beira do caminho. Jesus cura. Aí o outro evangelista diz, e quando Jesus ia saindo de Jericó. Se nós não procurarmos, estudarmos, pesquisarmos, vamos ficar sem resposta. E ficar embriagado também, né? Rapaz, mesmo, quem será? Mas a resposta é que havia duas Jericó. Uma Jericó antiga e a outra Jericó nova. E segundo os estudiosos, diz que a distância da Jericó antiga para a Jericó nova era cerca de 1,5 km. 1,5 km. Como daqui aproximadamente no Graciliano, né? Para lá um pouco mais, né? Mais ou menos, o shopping por ali assim. Então, o cego Jericó, ele estava entre as duas cidades. Está lá, onde está aqueles copos ali, parede, a Jericó antiga. E ali a outra parede, a Jericó nova, moderna. Onde o cego estava? Aqui, centralizado no meio. O que aconteceu? Jesus tinha acabado de fazer milagres em uma Jericó. Estava aqui, ó. Jesus saindo de uma Jericó e se dirigindo para entrar na outra Jericó. Aí chega no meio do caminho, está lá o cego. Clamou, foi esse Bartimeu que falamos. Clamou, insistiu, não desanimou, como falamos há pouco instante. Aí Jesus vai lá e cura o cego. Jesus cura o cego. Então o que aconteceu? Nenhuma contradição teve. Marcos, olha, observou Jesus saindo de uma Jericó. Aí então ele escreve, e Cristo, saindo de Jericó, à beira do caminho encontra o cego Bartimeu e o cura. Certo? Está certíssimo. Aí agora vem Lucas. Lucas tira pela outra visão. Lucas tira pela outra visão. Ele está entrando agora na outra Jericó. Aí Lucas observa e bota, e entrando Jesus em Jericó, encontra o cego Bartimeu, ele clama a ele, ele cura. Moral da história, não houve nenhuma contradição. Simplesmente Jesus estava saindo de uma cidade, de uma Jericó, e entrando na outra. No meio do caminho se encontrava o cego. No meio do caminho se encontrava o cego. Então, um evangelista disse que ele estava entrando e outro evangelista disse que ele estava saindo. Então, requeremos estudarmos. Eu estava vendo aí no livro, os críticos, eles dizem que a Bíblia tem para mais de 2.000 contradições. Que eles procuram. Pois é, então não tem. A palavra de Deus ela é pura, ela é sincera. Não tem, de jeito nenhum. É só como nosso irmão Orlando diz bem, o camarada quando ele está querendo, cai fora. Um vizinho meu, sabe foi que ele disse agora há pouco, que parou de vir para a igreja. Primeiro ele viu um monte de coisa errada. É o primeiro sinal do cabo quando não quer. Querer ver o que é errado. Aí ele disse que a parte principal foi Jesus que disse para ele que ele tinha que sair da igreja. Eu digo, irmão, agora fiquei interessado. Não é porque eu quero sair não, porque eu não conhecia essa. Aí onde foi que ele citou? Lá a mulher samaritana. A mulher samaritana, quando estava questionando com Cristo sobre o local de adorar, né? Aí que Jesus disse assim, olha mulher, a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E os samaritanos acreditavam que era no monte, o lugar de adorar era lá no monte. É o único lugar certo. Aí os judeus diziam, não, o lugar de adorar é no templo, é na igreja. Era lá. Aí Jesus disse que a hora não era assim, era em espírito e em verdade. Ele disse, olha,
Se o verdadeiro lugar de adorar é espírito em verdade, então não tem necessidade de nós estarmos na igreja. Olha, o cara quando não quer ir para a igreja, a interpretação. Onde foi que ele foi arrumar, irmão? Pois é, estamos mais uma vez encerrando a nossa escola dominical e no próximo domingo estaremos aqui. Convidamos você para que esteja aqui conosco e até o próximo domingo.